Fala galera do Brain Time, tudo bom? A humanidade desfruta de todas as vantagens do transporte ferroviário há muito tempo. Para ser mais preciso, pelo menos desde o século XIV. Durante todo esse tempo, a tecnologia e o design passaram por várias mudanças. Os primeiros e mais antigos trens quase nada têm a ver com os trens modernos. E ainda assim, a ferrovia continua sendo uma das formas mais populares pelo mundo afora de percorrer longas distâncias. Atualmente, a rede ferroviária mundial já tem mais de 1 milhão de quilômetros de comprimento. Isto não chega a ser tão impressionante, até porque os trens são considerados um dos meios de transporte mais seguros. Mas, para toda regra, há uma exceção. Em algumas partes do mundo foram construídas ferrovias que literalmente são de tirar o fôlego. Esse transporte pode carregar até centenas de vidas, e as pessoas que optam por esses trens ou são loucos desesperados ou simplesmente não têm outra escolha. Continue assistindo e você aprenderá tudo o que há de mais interessante sobre as ferrovias mais terríveis do mundo. Vamos lá! Georgetown Loop, Estados Unidos. Não é por acaso que começamos o vídeo contando como o transporte ferroviário vem servindo a humanidade há muito tempo. Até porque, por exemplo, esta estrada foi aberta 135 anos atrás, em 1884. Naqueles tempos antigos, essa ferrovia era considerada um milagre da engenharia e até se tornou um tipo de marco de seu estado, que é o Colorado. Ela está localizada a propósito no condado de Clear Creek, nas Montanhas Rochosas. Em 1939, a ferrovia foi fechada. Já em 1984, o serviço de estradas tinha sido reaberto. Hoje, Georgetown Loop é usado como um trem turístico, embora a estrada não tenha se tornado menos assustadora. Todo mundo que decide viajar de Georgetown para Silver Plum usando esta estrada deve estar pronto para uma experiência incrível. Por isso, definitivamente não recomendamos que pegue esse trem se você tiver medo de altura. Por ser um trem turístico, ele tem um design completamente aberto. Quando em algum momento no caminho os vagões passam pela ponte, quase nada separa as pessoas do terrível abismo de 30 metros abaixo. Debaixo do viaduto existem enormes pedregulhos afiados. E aqui vai outra dica importante para os viajantes: segurem-se firme. Ponte de Pamban, na Índia. As pessoas que têm medo de água certamente nunca vão querer entrar nesse próximo trem. Rameshwaram é uma linda e pequena cidade localizada em uma ilha e está separada do continente da Índia por vários quilômetros. Em 1914, para conectar a cidade com o resto do país, a ponte ferroviária de Pamban foi construída. Foi a primeira ponte marítima na Índia. Além disso, até 2010, o comprimento de 2.065 metros ajudou a via a manter o título de ponte marítima mais longa do seu país. Ou seja, deu para entender, né? Pamban é uma ponte através do estreito, e chegou a hora de passar a pior parte. O fato é que essa área é a segunda mais radical do mundo depois da Flórida. A manutenção da ponte é incrivelmente difícil. Apenas 12,5 metros a separam da água. Ventos fortes e alta umidade, nevoeiros, ondas poderosas, respingos são apenas uma parte do que o trem e seus passageiros têm que lidar. Para ser sincero, saber que a ponte passa por falhas e reparações regulares deixa a gente ainda com mais medo. Mas isso não é tudo. Em 23 de dezembro de 1964, ocorreu um acidente aqui. Uma tempestade causada por um ciclone capotou o trem, matando 150 pessoas. A gente não sabe quanto a você, mas não colocaremos os pés nesse lugar. E repare só nessas ondas. Não temos certeza se estas imagens foram tiradas na ponte de Pamban. Mesmo assim, você deve admitir, essa ponte ferroviária é uma das piores do mundo. Ferrovia da Morte, Tailândia.
Vamos deixar uma coisa clara logo de início. Ninguém, em sã consciência, dará à ferrovia o nome oficial de Ferrovia da Morte. Se você abrir o mapa e der uma olhada na ferrovia entre Bangkok e Rangoon, verá um nome completamente diferente: Ferrovia da Birmânia. Ferrovia da Morte é apenas um apelido, e agora você descobrirá o que aconteceu de terrível para ela ganhar esse nome. Em primeiro lugar, parte da estrada está localizada ao longo da encosta da montanha, a uma altura de vários metros da água. Em segundo lugar, por algum motivo, as pessoas andam por essa estrada sem medo nenhum do trem. E a última coisa é que até mesmo o viajante mais atento reparará nos memoriais e também sentirá como todos ao redor começam a falar mais baixo e a ficar um pouco mais quietos. A construção da ferrovia tailandesa birmanesa foi um crime de guerra. Em vez de especialistas treinados, que eram pagos pelo seu trabalho, a construção foi feita por prisioneiros de guerra e condenados asiáticos. Estas pessoas encontravam-se em condições de trabalho e sujeitas a tratamento desumano. Muito trabalho, fome, doenças, abusos. Tudo isso matou cerca de 106 mil pessoas. A maioria delas eram asiáticas, mas havia também britânicos, australianos, americanos e holandeses entre os mortos. A Tailândia moderna usa apenas parte desta terrível estrada. Seus principais visitantes são turistas e parentes, descendentes daqueles que se despediram da vida aqui. Viaduto de Gok Taek, Myanmar. Se você achava que pessoas com acrofobia podiam expirar e relaxar, então você não conhece esse lugar, porque diante de você está outra estrada terrível, localizada bem no alto. Esta ponte ferroviária incrível liga as cidades de Lashio e Pin Oo Luin, em Myanmar. Sua construção começou em 28 de abril de 1899 e, de alguma forma, durou menos de um ano. A estrutura, com 689 metros de comprimento, está suspensa a uma altitude de 102 metros. Ainda hoje, esse viaduto pode ser chamado de milagre da engenharia, embora mais de um século tenha se passado desde a construção. Simplesmente não há pontes em Myanmar mais alta do que a de Gok Taek. E no momento da sua construção, o viaduto se tornou a ponte aérea mais alta do mundo. Hoje, essa obra civil é uma surpreendente atração turística. Lá em cima da ponte, pode-se ter uma vista deslumbrante do país. Dessa forma, as pessoas que não têm medo de altura vêm de todas as partes do mundo para este local. A propósito, os trens passam pela ponte com uma velocidade mínima. Tudo para não sobrecarregar o viaduto de uma vez só. Viaduto de Landwasser, Suíça. Muita gente aqui, ao olhar para esta ferrovia, provavelmente vai dizer: eu já vi isso antes em algum lugar. Isso porque o viaduto de Landwasser é um tipo de símbolo da linha de Albula. Bem, e essa linha é um patrimônio mundial da Unesco. Muitas fotos e vídeos foram tirados neste local deslumbrante, alguns dos quais se transformaram em anúncios, pôsteres e cartazes. Em geral, o local é bastante famoso, embora assustador. Buongiorno. Expecto Patronum! O viaduto em si é uma estrutura de 136 metros de comprimento, montada a partir de 6 arcos de 20 metros de altura. A vista daqui é tão magnífica que chega a tirar o fôlego, até porque a ponte tem nada mais, nada menos do que 65 metros de altura. Se falarmos sobre a localização, o viaduto está localizado em Graubünden, que é uma área no sudoeste da Suíça. Claro que a construção é absolutamente segura, afinal, cerca de 60 trens passaram pela ponte todos os dias. No entanto, a localização do viaduto é tal que, mesmo com uma vista de tirar o fôlego, você não pode se livrar facilmente da sensação de medo. Linha Takamori, Japão. E aqui está outra ferrovia incrível e assustadora. Como você ainda não sabe exatamente onde a ponte de Tateno fica localizada, então provavelmente acha que este é outro local simplesmente muito alto. Bem, em primeiro lugar, essa ponte é alta o suficiente para fazer seu coração disparar muito durante a viagem. Em segundo lugar, a ponte Tateno faz parte da linha ferroviária de Takamori. A estrada está localizada na província de Kumamoto, na ilha japonesa de Kyushu. Se por um acaso tem algum especialista em vulcões aqui, então ele já deve ter adivinhado. Esta ferrovia está localizada perigosamente perto do vulcão ativo Aso. A propósito, ele entrou em erupção pela última vez em 2016. Mas não se preocupe, agora nem mesmo os fãs das sensações mais radicais poderão fazer essa viagem, mesmo que queiram.
Na primavera local de 2016, uma série de terremotos muito fortes ocorreu na região. Esses sismos danificaram tanto a estrada que o governo decidiu suspender seu funcionamento. No momento, a linha Takamori ainda está fechada. Serão necessários de 6,5 a 7 bilhões de ienes japoneses para reparar a estrada. Ou seja, precisa dizer mais alguma coisa? A gente só espera que no momento desses terríveis terremotos, nenhum trem tenha atravessado a ponte. The White Pass and Yukon, Canadá. Não sabemos quanto a você, mas hoje temos certeza de que a beleza anda de mãos dadas com o medo. Até porque a maioria das ferrovias mostradas hoje são de tirar o fôlego de várias maneiras. E elas apresentam uma vista incrivelmente bela, mas ao mesmo tempo a alma gela quando você olha para baixo. E o White Pass and Yukon não é uma exceção. A construção desta estrada americano-canadense começou em 1898. E embora a construção total da estrada fosse de 175 quilômetros, o trabalho foi concluído em apenas 2 anos. Isso sem levar em conta as condições de trabalho extremamente difíceis. O White Pass and Yukon passa pelo desafiador complexo montanhoso White Pass, a razão pela qual a construção começou. E por que eles conseguiram terminar tão cedo foi por causa da Corrida do Ouro. Esta estrada é uma linha isolada e que não liga a nenhuma outra linha ferroviária. Seu único objetivo era transportar pessoas desesperadas à procura de ouro. Curiosamente, logo após o fim da Corrida do Ouro, a estrada foi fechada, até porque ninguém mais precisava dela. Mas quando houve outro boom na mineração, ela foi lembrada novamente. Hoje, o White Pass and Yukon, como você pode ver, está em serviço e encanta os passageiros com vistas incríveis das montanhas e das florestas. Acidentes acontecem aqui uma vez a cada poucos anos, às vezes com fatalidades. Mas essa é uma ocorrência comum para as ferrovias mais terríveis do mundo. Ferrovia Belgrano, Argentina. A última linha férrea que mostraremos hoje impressiona muito à primeira vista. Sua aparência fala por si mesma, e ela também possui um título bastante honorário. A ferrovia Belgrano, também conhecida como C14, é a 5ª ferrovia mais alta do mundo. Surpreendentemente, os trilhos sobem acima do nível do mar a 4.220 metros de altitude. Além disso, é uma das ferrovias mais longas de toda a Argentina. A inauguração dos trilhos ocorreu em 1948, já há 71 anos. A característica mais notável, além da altura, é o trem turístico, que foi propositalmente apelido de trem nas nuvens. As fotos tiradas pelos passageiros estão sendo mostradas agora mesmo. Parece que o trem está flutuando no ar. Em volta, há apenas rochas, pedras, penhasco e, ocasionalmente, aparecem alguns cactos. O trem permanece na estrada por 8 horas. Durante todo esse tempo, ele percorreu 217 quilômetros. E embora o trem suba a montanha, você não encontrará subidas íngremes aqui. Toda a ferrovia é um zigue-zague contínuo. E é isso que permite que o trem se mova para que os passageiros não sofram ataques cardíacos. Por hoje é tudo, galera. Até mais!